Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, mais uma entrevista fantástica, trazendo até você sempre temas que elevam a alma, que expandem a consciência, rebuscando os arcanos do esoterismo, do ocultismo, da espiritualidade. Temas que são essenciais, principalmente nos dias de hoje. E antes de nós passarmos ao nosso convidado desse programa, que é um convidado estelar, de uma importância incomensurável, eu peço para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu joinha, aciona o sininho de notificação, deixa o seu comentário, que isso é importante para nós, como produtores de conteúdo aqui no YouTube. E hoje nós estamos recebendo com uma honra muito grande no coração, aquele que é seguramente a maior autoridade viva em budismo no Brasil e quiçá nas 3 Américas, que é o professor Dr. Ricardo Mário Gonçalves. O professor Ricardo, ele cursou História na Universidade de São Paulo, onde ele obteve os títulos de doutor e pós-doutor, lecionou por décadas lá na universidade, se especializando principalmente em História Antiga, História do Extremo Oriente, História da Franco-Maçonaria. Ele é missionário budista há mais de 30 anos da Associação Religiosa Nanbei Roganji Brasil Betsuin e é pesquisador do Instituto Budista de Estudos Missionários, além de ser correspondente e escritor, de sociedades científicas nacionais e internacionais. E ele é também autor de alguns clássicos, como o livro Textos Budistas e Zen Budistas, pela editora Pensamento, que é um clássico do budismo aqui, principalmente na literatura brasileira. Para nós é uma honra muito grande receber o professor, que vai falar de budismo esotérico. Bem-vindo, professor Gachô. Eu quero, a princípio, agradecer a insigne honra de falar através desse canal a respeito das nossas experiências no campo do budismo. Eu sou considerado um precursor ou um decano do budismo, porque eu comecei a me mexer com isso enquanto ainda era garoto do curso secundário, nos anos 50, enquanto, naquela época quase ninguém tinha ouvido falar em budismo por aqui, a não ser dentro do universo específico da colônia japonesa. Então, nos primeiros tempos, comecinho dos anos 60, quando eu comecei a aparecer assim como um expositor do budismo, o pessoal brincava, O budismo no Brasil é budismo de um homem só. É você em São Paulo e o Dr. Murilo Nunes Azevedo no Rio. Tem um em São Paulo, outro no Rio e é só, Hoje a coisa já é bem diferente, O budismo está bastante disseminado no Brasil, existem muitos templos, muitas organizações, muitas escolas, Agora, eu fiz toda a minha trajetória dentro do budismo japonês, Meus primeiros contatos no tempo de colegial foram com o budismo da Terra Pura, a verdadeira escola da Terra Pura, onde eu estou hoje. Isso é importante, foi o meu primeiro contato. O senhor poderia nos explicar, professor, o que é o budismo da Terra Pura? Porque no Brasil, muito conhecido agora, principalmente o budismo tibetano, o budismo zen, e o budismo da Terra Pura, me parece que ele não é tão conhecido. O senhor pode nos explicar? Mas foi o primeiro budismo que entrou no Brasil, e o budismo mais disseminado na colônia japonesa, porque é um budismo popular. O budismo foi trazido do Japão pelos imigrantes japoneses que eram agricultores, gente simples, gente humilde, e eles trouxeram o budismo deles, o budismo da Terra Pura, que é o mais difundido no Japão, Então é um budismo devocional, É a veneração do Buda Amida. Amida significa infinito, é o Buda da luz e da vida infinita, E os devotos recitam o nome dele, através desse recitar do nome e da audição dos ensinamentos,
eles despertam, né, para um nível de fé profunda, né? E esse nível de fé profunda os encaminha para um estado de perfeita harmonia e tranquilidade, né? Ou seja, os coloca no caminho do Nirvana. Então, essa foi a forma budista que eu entrei em contato, primeiramente, né, nos tempos de colégio. E comecei a frequentar os templos. Mas eu diria que naqueles tempos ainda a ficha não caiu. Não conseguia captar a essência da terra pura, né? E por muitos anos eu segui outros caminhos, fiz budismo no Zen, meditação Zen, durante 10 anos, né, no Templo Zen da Liberdade, em São Paulo, né? Depois eu fiz uma iniciação no budismo esotérico da escola Shingon, no Japão, e vivenciei 7 anos, né, de práticas esotéricas, e depois voltei para casa, ou seja, voltei para a verdadeira escola da Terra Pura, né, onde foram os meus primeiros contatos e onde eu me estabilizei, onde estou até hoje, né? Quando se fala, professor, em budismo esotérico, por que ele é chamado de budismo esotérico? O que caracteriza, né, esse esoterismo no budismo? Sim, olha, eu vou falar mais em termos de budismo japonês, porque é aquele no qual me formei e no qual eu vivenciei todas as minhas experiências. No budismo japonês, né, tem uma série de escolas, né, seriam 13 grandes escolas, né, mas na Idade Média eram 6 mais 2. 6 escolas mais antigas, né, e 2 escolas, né, que vieram da China no século IX da nossa era, né? Então, o budismo entrou no Japão na passagem do século V para o século VI, e entraram ali 6 escolas, mas eram escolas basicamente teóricas, estudos, né, de correntes escolásticas, né, de diferentes textos sagrados, né? Mas no século IX entram 2 grandes escolas que vão introduzir uma distinção, no campo da prática, vão se popularizar, inclusive atingindo um número cada vez maior de pessoas, né, propondo caminhos práticos de realização também para leigos, para pessoas comuns e não apenas monges, né? Essas 2 escolas são a Tendai e a Shingon. E nas 2 nós encontramos esoterismo, sendo que o Tendai é uma escola mista, metade exotérica, ou seja, aberta, né, ao público, e metade esotérica, Mikkyo. Em japonês existe a expressão Kennitsu. Ken seria o exotérico, o aberto. Mitsu de Mikkyo seria o esotérico, fechado, né? Existe a expressão do budismo japonês Kenmitsu Bukkyo, ou seja, budismo exotérico e esotérico. Quando nós falamos em budismo exotérico, seriam as 6 escolas antigas, mais metade da escola Tendai, e depois as escolas novas que surgiram depois, destacando-se o Zen e a Terra Pura. São escolas exotéricas. E nós temos a metade do Tendai e a escola Shingon, que são escolas esotéricas. No budismo nós encontramos várias linhas, várias correntes, né? Nós temos um budismo mais antigo, que antigamente era chamado de pequeno veículo, mas hoje essa expressão é considerada de mau gosto e politicamente incorreta,
Então, a gente costuma chamar o budismo clássico ou budismo escolástico. E depois, num segundo momento da evolução da história do budismo na Índia, a partir do século I da nossa era, nós temos o grande veículo, o Mahayana, né? E a partir do século V ou VI da nossa era, nós temos uma terceira corrente, que é o budismo esotérico. O nome técnico é Vajrayana. A palavra-chave é Vajra. Vajra tem dois sentidos. Pode ser o raio ou pode ser o diamante. Por que o raio? Porque é uma metáfora para a sabedoria. A sabedoria irrompe de repente no meio das trevas como um raio brilhando na escuridão. Né? E, então, este é o Vajra como raio. E ele é representado simbolicamente por isto aqui. Este é um objeto ritual, é um cetro de Vajra, né? Observe que ele tem uma forma de feixe de raios. E a origem é essa mesma. Lembra-se que na mitologia greco-romana, o Júpiter e Zeus, né, eles lançam raios, né? É um deus lançador de raios. Né? Isso aqui é exatamente o mesmo feixe de raios que Júpiter e Zeus portam na mitologia greco-romana. Né? Então, agora, o outro sentido da palavra Vajra é diamante. O diamante é a mais dura de todas as pedras. Então, o diamante é símbolo de solidez, de integridade, né? De força inquebrantável. Né? E, inclusive, usa-se essa expressão também para designar a fé da Escola da Terra Pura. Né? Na Escola da Terra Pura, a fé é chamada fé adamantina, ou fé de Vajra, porque é uma fé profunda, inquebrantável, sólida. Né? Então, o Vajrayana seria o veículo do raio, o veículo do diamante. Né? Agora, as características doutrinárias, né? As escolas clássicas, ou, como eu disse há pouco, escolásticas do budismo mais antigo, elas propunham como ideal de vida a realização do indivíduo. Era um caminho individual, de autoaperfeiçoamento, e restrito a monges. No século I de nossa era, surge um grande veículo, onde há uma grande abertura para os leigos. Continuam a existir monges, doutores, mestres escolásticos, mas há uma expansão para os leigos, né? E o ideal muda, né? Ou seja, não se trata mais de desenvolver um aprimoramento pessoal, individual, mas cultivar a compaixão. O discípulo do Mahayana, do grande veículo, é aquele que se compromete a trabalhar, em primeiro lugar, pela salvação de todos os seres viventes, deixando a sua salvação ou realização individual em último lugar. Né? Agora, o Vajrayana é o prolongamento disso daí. O Vajrayana é o grande veículo aprofundado, tanto do ponto de vista doutrinário, escolástico, filosófico, quanto do ponto de vista da prática. Na prática, há uma grande ênfase à contemplação e à ritualística. E a ritualística toda ela repousa sobre símbolos, né? Então, isto que está aqui, o Vajra, é um símbolo da sabedoria, da perfeição da sabedoria. Em sânscrito se diz Prajnaparamita, quer dizer, a sabedoria suprema dos Budas. Né? Mas a sabedoria suprema, ela se exprime através da grande compaixão.
norteada, né, no sentido de proporcionar meios de libertação, né, a todos os seres, né? Professor, Agora, existe uma característica do budismo vajrayana, eu gostaria de perguntar ao senhor. Alguns reputam a esse veículo, ao Vajrayana, como tendo técnicas para propiciar a iluminação numa vida só. Isso tem sentido? Exatamente, eu vou chegar aí. Mas eu quero começar pelos princípios fundamentais, né? Sabedoria, né? Compaixão é o sino. O oficiante de um rito Vajrayana porta o Vajra, sabedoria, na mão direita, o sino compaixão na mão esquerda. Nos momentos culminantes do ritual, ele toca este sino, som do sino simboliza a palavra esclarecedora do Buda, ecoando nas 10 direções para atingir todos os seres viventes, né? Agora, existem, então, algumas diferenças, né, entre o Mahayana comum, digamos assim, e o Vajrayana, né? Segundo a escolástica do Mahayana comum, você levaria 3 kalpas para atingir a iluminação, ou seja, 3 ciclos cósmicos, cada um de incontáveis milhões de anos, nascendo e morrendo, numa série alucinante, incontável de existências, até cultivar todas as virtudes e purificar-se de todas as mazelas para atingir a iluminação, né? Agora, no budismo esotérico, digamos assim, propõe-se um atalho, né? Através dos ritos e das práticas esotéricas, você consegue alcançar o despertar, né, aqui e agora, nesta mesma vida, né? Existe uma expressão, né, no esoterismo Shingon no Japão, Sokushin Jobutsu, a realização búdica com este mesmo corpo aqui e agora, né? E essa tendência do esoterismo vai passar também para as escolas não esotéricas da Idade Média, né? Tanto na Terra pura como no Zen, ou seja, tanto na escola devocional da Terra pura como na escola contemplativa do Zen também, o objetivo é este, né? É alcançar o nível profundo do despertar, né, nesta mesma vida, né? Então não tem isso que aguardar 3 kalpas ou 3 ciclos cósmicos, incontáveis milênios para atingir a libertação, né? E essa possibilidade de se praticar esse budismo esotérico, né, ela só é dada num mosteiro, num monastério ao monge, ou o leigo pode praticar em casa e obter os mesmos benefícios? Bem, quando a escola esotérica é trazida para o Japão, era basicamente um assunto de monges para monges. Mas havia um grande polo de atração para os leigos pelo seguinte: o praticante, o iniciado no esoterismo, era considerado detentor de poderes sobrenaturais e era objeto de fé, de crença por parte dos leigos, que recorriam a eles, né, na expectativa de alcançar resultados miraculosos, né, na sua vida, né? Então, o esoterismo difundiu a crença, né, no homem sagrado, detentor de poderes, né, sobrenaturais, capaz, por exemplo, de fazer curas miraculosas, de provocar chuva em épocas de seca e coisas como tais, né?
mas a princípio eram os monges, né, que eram venerados como tais, né, mas criou-se uma escola, digamos assim, sincretista, misturando os princípios do esoterismo com crenças xamânicas do Japão primitivo, ligado a crenças nas montanhas como moradas dos deuses, como locais sagrados, né? Então, esse esoterismo mais aberto, né, que atinge também praticantes leigos, é chamado de Shugendo, ou a Escola dos Yamabushi. As montanhas no Japão são consideradas lugares sagrados, habitações de deuses, e com a difusão do budismo, esses deuses das montanhas são consideradas emanações ou manifestações de divindades budistas, principalmente divindades esotéricas, né? Eu li, professor, que o senhor é considerado um dos 3, se não me engano, né, o senhor pode me corrigir, um dos 3 ocidentais na história a ter sido iniciado entre os Yamabushi, que são esses grandes místicos esotéricos das montanhas. Diz que é o senhor, a Helena Blavatsky e mais um que eu não lembro mais. É verdade isso? Um professor belga que eu conheci pessoalmente no Japão, o professor Helmut Rotermund. Ele fez também um estágio entre os Yamabushi e escreveu alguma coisa a respeito. Hoje, possivelmente, já existem outras pessoas, né? Mas naquele momento em que eu fui ao Japão e me envolvi com essas coisas, né, era realmente a Helena Blavatsky, o professor Rotermund e eu, não conhecia outro, né? Isso é maravilhoso. Professor, o senhor pode... como é que o senhor vê hoje esse quadro do budismo que está tão difundido no Brasil, a ponto de, em alguns momentos, ter virado até moda entre as pessoas? O senhor acha que isso é positivo ou o senhor acha que é preciso um maior aprofundamento por parte dos praticantes leigos? Tem as duas caras, né? Tem as duas faces. Por um lado, é muito positivo que o budismo se difunda, que todas as correntes, que todas as escolas se tornem conhecidas e sejam postos à disposição dos ocidentais como possíveis caminhos, né, de aprimoramento espiritual, mas tem um outro lado também, que a minha amiga professora Laia Dúlios, que é especialista em gnosticismo, ela fala em consumismo espiritual, ou seja, há o risco de uma degradação, né, do conhecimento espiritual, principalmente nesse sentido de difusão de práticas miraculosas, de caminhos fáceis para obter realizações materiais e coisas do gênero, né? E isso sempre leva a vários tipos de comércio, iniciações que são compradas e vendidas, né? Venda de objetos como esse, né? No fundo, isso aqui não tem nada a ver com comercial, mas, digamos, uma popularização do budismo esotérico pode levar à comercialização e à banalização de objetos como este, né? Este é um risco que se corre, né? Este e ainda mais hoje em dia, né, com a difusão do budismo através da internet, né? Eu aproveito para fazer uma advertência, né? A internet aceita tudo. Se você digitar a palavra budismo no Google da vida, vem de tudo. Vem coisas muito boas ao lado das piores charlatanices, né? E olha, aí a mais perigosa das charlatanices que eu conheço nesse campo é os chamados monges auto-ordenados, ou seja, o sujeito começa a estudar sozinho, arruma aí meia dúzia de livros e dali a pouco compra uma roupa de monge pela internet e sai por aí dizendo-se mestre Tendai ou Shingon, né? Sem ter nada a ver, não tem nenhuma prática
supervisionada por um mestre autorizado, né, a servir de respaldo, né? Então, isso é lamentável. Muito cuidado com esses monges auto-ordenados que andam por aí, né? Professor, agora, se o senhor pudesse estabelecer uma diferenciação, uma característica da sua escola de budismo, que o senhor diria que é uma originalidade dela, né? Um benefício que só se encontra no budismo terra pura, o senhor poderia pensar essa característica, uma coisa que distingue ela de todas as outras escolas? Sim, eu diria o seguinte, né, que o esoterismo é um caminho muito interessante, mas ele tende a um certo elitismo, não é? Porque exige uma preparação extremamente meticulosa, não só de estudos doutrinários, mas também o aprendizado de uma ritualística extremamente sofisticada, né? Isto realmente não está ao alcance das pessoas comuns, né? Então, me parece que pelo menos dentro do repertório do budismo japonês, a escola da Terra Pura me parece ser a solução mais feliz que o Japão conseguiu encontrar, né? Porque através de uma prática simples, a recitação do nome do Buda, acompanhada de uma atitude de escuta respeitosa e atenta das doutrinas, né? Isto já é suficiente, né? E tanto é verdade que esta linha se tornou mais difundida entre a população, né? Hoje em dia, as escolas japonesas que têm maior número de templos e de adeptos são as linhagens da Terra Pura, né? Gratidão, gratidão por esse manancial de sabedoria que o senhor distribuiu para nós. Eu quero lhe agradecer. Os seus dados estão entrando aí para as pessoas que quiserem entrar em contato com o senhor. Lembrando, né, que o professor Ricardo Mário Gonçalves hoje é seguramente a maior autoridade viva em budismo aqui no Brasil. Então, eu creio que seria uma honra para vocês também, principalmente interessados em budismo, entrar em contato com ele. Ele é muito ativo no Facebook, sempre está publicando textos, né? Não só de ordem budista, mas também de ordem filosófica, social, até política. Então, a gente sempre está aprendendo com ele. Então, gratidão, professor, pela honra que o senhor nos deu, e deixo as câmeras abertas para a sua despedida. Então, é muito honroso para mim ter tido essa oportunidade, né? E eu vou deixar como palavra final, né, uma frase, não é, de um texto budista esotérico, o Sutra do Buda Luminoso, Mahavairochana, né, que diz o seguinte: a sabedoria tem por raiz, tem por causa fundamental o anseio de buscar o despertar. Tem por raiz a grande compaixão e tem por essência última os hábeis meios salvíficos, ou seja, as maneiras habilidosas de se colocar o caminho da salvação ao alcance de todos os seres viventes. Então, a origem, a causa da sabedoria é o anseio pela iluminação. A sua raiz é a grande compaixão, ou seja, o amor universal por todos os seres e o desejo intenso de salvá-los, né? E a essência última é, então, constituída pelos hábeis meios salvíficos, ou seja, todos os meios que nós usamos para explicar e difundir a doutrina, né? E no budismo esotérico, isto é simbolizado, então, pelo Vajra, a sabedoria, o sino, a compaixão, traduzida em hábeis meios salvíficos. Então, com a mão direita segura-se o Vajra,
com a esquerda, toca-se sino, mentalizando-se a mensagem salvífica do Buda, se expandindo por todos os universo e atingindo todos os seres. Perfeito, professor. Obrigado por essa bênção, gratidão. E fica aqui aberto o programa, o senhor voltará outras vezes, queremos aprofundar alguns assuntos. Foi maravilhoso. E a vocês todos que nos acompanharam até aqui, o nosso muito obrigado, né? Espero que essa entrevista tenha sido iluminada para vocês também, como foi para mim, né? E lembre sempre, o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro. Muito obrigado, Namanda.